Já parou para pensar quantas vezes carregamos mágoas que parecem nunca passar? Todos nós conhecemos alguém, ou até nós mesmos, que guardam cores do passado. E quando esse ódio cresce, fica mais fácil direcionar a um bode expiatório do que encarar o que realmente nos machuca. Hoje eu não só quero te contar uma história, quero que você sinta ela batendo fundo, porque às vezes o que a gente chama de ódio é só tristeza que ninguém quis escutar. E quando essa tristeza vira raiva, ela encontra um alvo, alguém para culpar, um rosto para odiar. Você já fez isso? Já apontou o dedo para alguém? Só para não encarar o que estava te correndo por dentro? Misha e Alex viveram exatamente isso. Dois irmãos que queriam sobreviver, mas acabaram se tornando símbolos de tudo aquilo que queriam esquecer. Talvez enquanto escuta essa história, você perceba que não é só sobre eles. É sobre mim, é sobre você, é sobre o que a gente vira quando a dor não tem para onde ir. Misha e Alex cresceram juntos em Chernobyl, numa época de violência contra os infectados. A mãe deles foi assassinada por patrulheiros que caçavam infectados. Diante dos olhos do pequeno Alex, essa tragédia plantou uma semente de ódio em Alex. Ele passou a odiar todos que discriminavam infectados. Mais tarde, enquanto mais velhos, Misha e Alex seguiam um caminho diferentes. Enquanto Alex, ainda obcecado pela vingança, acaba se tornando líder de uma célula da facção de Reunion, movimento rebelde contra os não infectados, e após isso adota o nome de Skull Shatter, que em português, ironicamente, significa destruidor de crânios. Misha, por outro lado, acabou se tornando uma refugiada de Lugman após a destruição de Chernobyl causada pelo movimento rebelde Reunion. Em um certo momento da história, Misha acaba se tornando alvo de interesse para Lugman e Reunion, e que infelizmente eu não poderei contar o motivo, por conta de que isso só seria descoberto mais pra frente do jogo. Agora, continuando. Após certos decorreres na história, Misha acaba sendo perseguido por outros infectados que estavam sob comando de Reunion, e para fugir dos perseguidores, ela decide se esconder no prédio abandonado, mas a facção de Rhodsland, que estava cooperando com Lubian para encontrá-la, acaba encontrando primeiro que os perseguidores, e após Misha conversar com a Mia, a líder de Rhodsland, Misha relutantemente decide confiar nas palavras de Mia, que diz querer ajudá-la como uma infectada companheira. E depois de um tempo na história, Misha se encontrava no meio de uma luta entre Rhodsland e Reunion. E bem, Misha se encontrou com Exo, enquanto se escondia em cortiço. Exo pareceu reconhecê-la, no entanto, ela não sabia quem ele era, e em vez disso, ela fugiu com Rhodsland para escapar. Ao longo do caminho, ela também lamentou a visão de Rhodsland e Reunion lutando um contra o outro. Embora ambos estivessem lutando pelos direitos infectados, ambos passaram a enxergar o outro como inimigo. E antes de Misha ser entregue à LGD, Departamento de Guarda de Lugman, Misha sentiu que Rhodsland era de fato uma boa pessoa, depois que salvou a vida de um Lugmanita infectado, assim fazendo-a aceitar ser levado sob custódia da LGD e prometendo a Mia que a ensinaria a fazer bonecas. Embora a própria Tien, superintendente da LGD, já tivesse estabelecido a linha vermelha entre ela e Misha como oficial contra os infectados, ela prometeu que explicaria a ela a intenção de Lugman, mas inesperadamente, W, também líder de uma célula da facção de Reunion, fez uma emboscada ao esquadrão da LGD, assim capturando a Misha com sucesso. Todavia, W trouxe Misha para Skull Shatterer, no deserto fora de Lugman, e no momento que Skull Shatterer revela que é seu irmão desaparecido, Misha fica chocada, afinal, ela pensava que seu irmão tivesse sido assassinado pelos patrulheiros junto de sua mãe. Por sua vez, Misha tenta chamar o Axel, mas ele diz para ela que esse nome já foi jogado fora há muito tempo, e todavia, ela tenta convencê-la a colaborar com Rhodsland para salvar mais infectados, mas tudo que recebe é raiva. Alex grita dizendo que não dá para confiar nos mesmos que oprimem seu povo. Foi assim que justificou ataques contra os não infectados. Lugman tratou os infectados da mesma forma opressora que Chernobyl fez contra os infectados. Como ele diz, dessa forma ele não precisaria hesitar em culpar os outros pelo sofrimento. Esse comportamento não é incomum. A psicologia chama isso de mecanismo de deslocamento, ou bode expiatório, como você preferir. Sentimentos desconfortáveis como raiva, frustração, medo ou vergonha são desviados para um alvo mais fácil, geralmente um grupo mais vulnerável. Em outras palavras, em vez de lidar com a própria dor ou insegurança, o agressor projeta tudo em alguém. A tragédia da infância de Alex foi usada como combustível para esse ódio. Assim nascem os vilões. Quando deixamos de ver o outro como humano, fica muito mais fácil atacá-lo. Ao mesmo tempo, Misha também não tinha esquecido as mágoas, mas ela continuava procurando um outro caminho. Ela não queria seguir o mesmo rastro de sangue que Exo estava trilhando. No fundo, ela ainda acreditava que existia outra saída, uma que não passasse por vingança, nem pelo silêncio. Mas o mundo não perdoa quem tenta seguir pelo meio termo. E quanto mais a Misha tentava manter a paz, mais ela era puxada para o ciclo de ódio. Mas ela queria entender, conversar, construir algo novo.
Mas em tempo de guerra, quem não escolhe um lado logo vira alvo dos dois. E é aí que o ciclo de ódio começa a se arrastar até mesmo para quem querer evitá-lo. Um exemplo claro do ciclo de ódio, pessoas que se julgam no lado certo, mas acabam agindo de forma semelhante ao inimigo. Isso se reflete no fato de que Rhodsland, originalmente salvadora, passou a ser vista como culpada por alguns infectados. Esse ciclo de ódio não acontece sozinho. Muitas vezes as pessoas que odeiam não gostam de odiar sozinhas, porque isso as faz se sentir inseguras. Resumidamente, que quem odeia busca convencer outros a odiar também, validando seu ódio e reforçando sua autoestima. Em outras palavras, grupos de ódio criam identidades coletivas, cânticos, símbolos ou rituais que enaltecem quem odeia e desumanizam o alvo. Por isso Alex usava a imagem de Skull Shatter para inspirar sua tropa. A dor deles se torna deles, e juntos sentem-se mais fortes. Mas essa união pelo ódio não traz paz. E então vem um momento fatal. Alex, prestes a se explodir e matar o doutor, comandante das operações de Rhodsland, é impedido por Amia. Ela não queria, ela implora, mas no último segundo, bam, a haste de Amia atravessa o corpo dele. E Alex cai. Já Misha assiste tudo de longe, sem poder fazer nada. O mundo dela desmonta, ali, naquele instante. Tudo que ela acreditava ruía. Rhodsland, a esperança, a promessa de que podia haver outro caminho. Tudo se foi com o sangue do irmão. A história de Arknights reforça ainda mais esse ciclo. Quando Misha herda o legado de Skull Shatter, o resultado é claro: tragédia. No final, até os aliados sentem o peso do ciclo de violência. Tinwen até mesmo fala: todas as pessoas devem arcar com as consequências dessa escolha que fazem, infectadas ou não. Ela sabe que se eles decidirem abandonar as vozes da razão e dedicar suas vidas à busca da loucura, você não deve hesitar mais. No final, Misha não fez mal algum, nem mesmo Rhodsland ou RGD acabaram com nenhum mal aqui. Isso aconteceu apenas por causa de uma escolha que Misha fez. Ninguém tem o direito de impedi-la, e ninguém tem o direito de culpá-la. Para completar, o discurso de ódio, como o que vemos em grupos radicais, tem consequências reais. Eu mesmo já vi notícias alertarem em que insultos e ameaças pela internet podem levar uma pessoa, por exemplo, a incendiar a casa de alguém. Ou seja, o que começa como um xingamento nas redes vira tragédia no mundo físico. Esse ciclo, infelizmente, reflete a nossa sociedade atual. As pessoas aproveitam crises para apontar culpados e reforçar o ódio, e as massas que a seguem muitas vezes não percebem que esse ódio sai do controle de quem o plantou. Uma vez criado, o ódio ganha vida própria, e é difícil de parar. Principais lições da jornada de Alex e Misha. O ódio como armadura emocional destrutiva. X usou o trauma da infância como justificativa para alimentar sua raiva e se tornar um símbolo de vingança. Ele passou a enxergar inimigos em todos que não eram como ele, acreditando que a violência era a única resposta. No fim, sua dor não encontrou alívio, apenas destruição. Resumidamente, transformar a dor em ódio não cura a ferida, apenas a espalha. A escolha difícil de não retribuir com violência. E mesmo carregando mágoas profundas, Misha buscou o diálogo e tentou seguir por um caminho diferente. Em vez de se entregar ao desejo de vingança, ela procurou confiar, entender e construir pontes. Mesmo sendo puxado para o ciclo de ódio, ela tentou quebrá-lo com empatia. Então, o que podemos tirar dessa história? Misha e Exo nos ensinam que o ódio só se quebra quando paramos de cultivar inimigos, inclusive dentro de nós mesmos. Reconhecer as próprias mágoas e buscar diálogo são passos difíceis, mas necessárias para não virar refém desse ciclo. Se cada decisão leva a sua consequência, que consequência queremos deixar para o futuro? Fica o convite. Reflita sobre seus sentimentos. Talvez seja a hora de direcionar aquela raiva antiga para soluções reais, em vez de projetá-la em alguém. E se alguma parte de você ainda carrega uma dor que ninguém ouviu, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem também anda sufocado com um passado que ainda grita. Porque às vezes quebrar esse ciclo de ódio começa com uma escolha pequena, que é somente sua. E se isso mexer contigo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre outro caminho.